amores e amoras, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Amém, amém, amém. Minha gente, vamos lá. Tamo rumo a 5.000 inscritos para postar da escolha de vocês e a 2.000 inscritos para uma surpresa muito legal. Não, eu não trago jogador, mas em 3 dias eu não tiro o jogador da sua cabeça e coloco no seu time. E não, eu não faço o seu time ser campeão. Mas eu preciso que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Pra quê? Pro YouTube saber que você tá gostando dos meus vídeos malucos. E a cada vídeo postado você ser notificado. Hoje temos nosso resumão da rodada 8. Eu gosto do resumão da rodada 8, gente. Eu gosto dos resumões. Pode não parecer, mas eu gosto. Eu choro com o meu time, aí eu tenho que me concentrar pra fazer o resumão. Aí eu vejo que não é só meu time que tá na merda, que tem time dos outros também. E aí eu começo pelo quê? Pelo meu time. Então bora lá. O Atlético Goianiense recebeu o Corinthians. E com um a mais. Sim, porque o Corinthians teve um expulso, tá? Vou trazer a vocês com todo carinho. Minha gente, quem trabalha, trabalha. Temos de tudo aqui. Ó, o Corinthians teve Gustavo Henrique expulso, tá? Vou falar pra vocês o porquê. Então, ó, o Atlético Goianiense teve um a mais e conseguiu empatar com o Corinthians. Culpa de quem? Do Kaká. Por quê? Se não o Kaká fazer um gol contra, era 2-1 e acabou a palhaçada. Mas não, eu não sei qual é o problema do Kaká com os gols contra. Meu filho, o teu GPS de gol tá do lado errado? Explica essa pra mim. O teu GPS de gol tá pro lado errado? Toma banho, é cada gol contra besta que faz o... Olha, sabe por que eu não sirvo pra ser presidente de clube? Porque eu já colocaria bem básico no contrato. Tomou cartão idiota... desconto do salário. Fez o contra, desconto do salário. Não defendeu o gol defensável, eu desconto do salário. Jogador ia ser rico? Não. Ia mais dever pro clube com tanta merda que faz em campo, né? Mas bora pro nosso resumo do jogo, porque ou a gente foca, ou eu xingo meu time aqui de cor e salteado. Eu não sirvo pra ser presidente por causa disso, porque eu vou descontar do salário dos caras. Errou gol que fazia, que até a avó de muleta fazia, 100 mil a menos. Tomou cartão amarelo e vermelho à toa, 300 mil a menos. Porque tem jogador que recebe 1 milhão, 2, pra fazer nada em campo, né? A cada gol contra, seu salário inteiro é descontado. Inteiro. Independente do valor que tu receba. Quero ver quem fazia gol contra nessa bodega. Quero ver quem errava gol nessa bagaça. Quem tomava cartão besta. Quero ver quem não mostrava raça em campo. Por isso eu não sirvo pra ser presidente. Porque além de eu xingar os outros, eu ainda ia ficar com o dinheiro dos outros pro clube. Então bora resumir. Com um a mais, o Atlético Goianiense empatou com o Corinthians e foi lá nos acréscimos. Lembrando que o Roberto fez 2 gols. Carlos Miguel salvou pra caramba. E o Atlético ainda conseguiu o empate. E o legal, o time não conseguiu deixar a zona de rebaixamento, tá? O Atlético Goianiense e Corinthians empataram em 2-2. Em um bom jogo de 2 times que continuam na luta contra o Z4. Mas não dá para dizer que também não teve entretenimento. Timão saiu na frente com o Yuri Alberto, teve Gustavo Henrique expulso e viu o Atlético pressionar. Presenciou grandes defesas de Carlos Miguel. Fez outro gol com o Yuri. Ou seja, o Corinthians abriu 2-0. Até que o Atlético reagiu e buscou o empate.
com Kaká, que foi uma anta, e fez contra. Aí você me pergunta, mas Bia, o teu Cartola você escala. E a gente vai lá e fala, não, é só mais um voto de confiança. É só mais um voto de confiança. É só mais um voto. E não consegue tirar o cara, mas o cara tá fazendo gol contra. Então. E tem o Shailon, perdão, que fez de pênalti no acréscimo do segundo tempo, tá? Então, se não fosse o gol contra do Kaká, seria 2-1, seria 3 pontinhos para o Corinthians. Obrigada, Kaká! Foi um jogo eletrizante, de chances perdidas, mais do Atlético do que do Corinthians, óbvio, que os que o Corinthians tentou, 2 pelo menos fez, tá? Lances muito errados, e são lances decisivos, tá? Que foi mais do Corinthians, com gol contra e a penalidade boba. Ô, Hugo, você tá dormindo, meu filho? Vocês estão... Um entra pra fazer gol contra, o outro entra pra dormir e fazer falta boba. Tá vendo, ó? Demos um pênalti de graça. Aliás, demos 2 gols de graça. Ai... Tá na hora de trocar o... Como diz o senhor Ronaldo Giovanelli, tem o Huguinho, o Zezinho e o Luizinho. Tá na hora de trocar o Huguinho pelo Zezinho ou pelo Luizinho pra ver se dá uma acordadinha, né? É isso, minha gente, não tem o que fazer. O Juventude recebeu o Vitória, tá? E não saíram do 1-1. O Vitória fez um jogo equilibrado contra o Juventude na noite dessa terça-feira, lá no Alfredo Jaconi, para garantir o empate de 1-1 em duelo. O rubro-negro viu o zagueiro Rodrigo San abrir o placar, mas igualou ainda no primeiro tempo com o volante William Oliveira, tá? Aí nosso clássico carioca também pegou fogo, tá? Contar para vocês, né, que o Botafogo recebeu o Fluminense, que ainda é de Fernando Diniz, tá? O Botafogo dominou o Fluminense e voltou à liderança do Brasileirão. Golzinho foi do Bastos, tá? Foi só 1-0, foi um golzinho do Bastos. E Fábio se destaca com defesas milagrosas, porque o Fábio foi o craque do jogo do Fluminense, tá? Tomou só um gol. Mas vamos lembrar que pro goleiro tomar um gol, tem todos 10 jogadores do outro lado fazendo nada. Coçando o nariz e olhando pro teto. E a bola rolando. Hoje eu tô estressada, não só com o meu time, tá, gente? Não só com o meu time. Mas com esses jogos que os caras conseguem fazer 1-2, 1-2 e não sabem jogar. Entendeu? O Botafogo não deu chances para o rival Fluminense e venceu por 1-0, lá no Newton Santos. Com postura muito agressiva, sobretudo no primeiro tempo, o alvinegro não deixou o tricolor respirar. O time de Fernando Diniz não soube encaixar seu jogo e se viu envolvido. Júnior Santos perdeu inúmeras oportunidades em grande noite de Fábio Santos. No segundo tempo, coube ao zagueiro Bastos marcar o grande gol da vitória. Também foi um golaço, tá? Já o nosso querido Bragantino recebeu o Galo. Tá? Aí, minha gente, é briga de gente grande, tá? Que é briga de quem sabe brigar. O Atlético Mineiro venceu o Bragantino de virada, sim, de virada. E o Galo chegou a 13 pontos e subiu para a 6ª colocação. O Massa Bruta fica em 7º com 12. Tá? Ó. Mesmo desfalcado de atletas importantes como o Hulk e Guilherme Arana, o Atlético Mineiro venceu o Red Bull Bragantino na noite desta terça-feira.
O triunfo por 2-1 conquistado lá no Nabizão, que pra mim vai ser sempre Arena Red Bull, foi de virada. Lucas Evangelista abriu o placar para o Massa Bruta, que é o Bragantino. Zaratio e Paulinho viraram para o Galo. Sim. Falando nisso, uma vez me perguntaram quais eram os jogadores se eu pudesse tirar do Brasil e colocar no meu time quem eu queria. Pedro, do Flamengo. Paulinho, do Galo, tá? Gustavo Scarpa, que agora é do Galo, eu queria muito no meu time se eu tivesse essa chance. É que as pessoas me perguntam e eu vou respondendo conforme eu vou lendo os resumos aqui que eu vou escrevendo pra vocês, sabe? E aí eu vou vendo assim, mas tem fulano, tem ciclano. Por exemplo, do Cuiabá eu queria muito o Isidro Pita. Sim. Um goleiro que eu admiro, que eu acho top o jeito que joga, é o João Ricardo do Fortaleza. Não desmerecendo os outros, mas eu gosto do jeito que ele joga. Ah, mas no seu time? No meu time tem Carlos Miguel, no meu time tinha Cássio, que foi para o Cruzeiro, que agora me dói o coração. Mas tá aqui, sabe? A gente vai mantendo. Renato Augusto eu queria de volta no meu time, porque ele é meu, não é do Fluminense, coisa nenhuma. Tá? Pronto, falei. Mas vocês não estão preparados para essa conversa. E bora lá, né? Porque o Cruzeiro venceu de 2-1 do Cuiabá. Tá? Matheus Pereira decidiu para o Cruzeiro vencer lá no Mineirão. O Cruzeiro venceu o Cuiabá por 2-1 lá no Mineirão e garantiu a recuperação lá no Brasileiro. Após a derrota para o São Paulo, os gols da vitória foram marcados por Matheus Pereira e Rafa Silva. Enquanto o Pita marcou para o time visitante. O duelo desta noite contou ainda com assistências de Matheus Pereira, que foi decisivo nesta partida. O cruzeirense acho que ficou feliz, hein? Porque o Cruzeiro tá se achando, tá se encontrando. Já o Atlético Paranaense venceu o Criciúma por 3-1 e Mastriani decidiu, outro que eu queria no meu time. Saiu da onde? Do Cuiabá. Teve gente que desdenha muito de time pequeno, mas time pequeno tem jogador que a hora que chega em clube grande faz um negócio, E ó, Mastriani decidiu para o Atlético Mineiro, que virou sobre o Criciúma e espantou a tal da crise, tá? O Atlético venceu o Criciúma na noite de quinta-feira, lá na Liga Arena. O time catarinense saiu na frente com Barreto e ainda no primeiro tempo, mas viu o Atlético virar com Coelho e 2 de Mastriani, tá? Mastriani fez 2, tava inspirado. Aí o São Paulo e o Inter ficaram num 0-0. Bom de se ver, tá? É um jogo de... Eu nunca vi um 0-0 tão bom assim. Em jogo de poucas emoções, Inter e São Paulo empataram sem gols. O tricolor paulista teve as melhores chances, mas parou lá no goleirão. Sim. Em jogo de poucas emoções, São Paulo e Inter ficaram no 0-0. O duelo foi disputado em Santa Catarina, porque o Beira-Rio ainda não pode receber jogo por causa dos estragos, ok? O São Paulo teve as melhores chances, mas as duas de Lucas foram boas defesas de Fabrício. E foi assim, tá, gente? E não acho que teve toma lá da cá, porque não teve. Até porque o Inter não tá nem no Beira-Rio ainda, né? Por causa dos estragos, tá meio difícil. O Flamengo recebeu o Grêmio. Com 2 gols de Luiz Araújo, o Flamengo venceu o Grêmio e segue líder do Brasileirão, tá? O jogador que entrou
no lugar de Igor Jesus, que ficou machucado ainda no primeiro tempo, comandou a vitória no Maracanã. Edilson, no final, descontou, tá? Flamengo continua líder do Brasileirão, com 2 gols de Luiz Araújo. E em 2 belas finalizações, tá? Uma em cada tempo. O time venceu por 2-1 nesta quinta-feira, lá no Maracanã. Edilson diminuiu o placar já no último lance do jogo, sem tempo para uma reação. O meu Fortaleza perdeu para o Bahia por 1-0. O Bahia venceu o Fortaleza e mantém perseguição para cima do Flamengo ao topo da tabela. Gianluca marcou para o Esquadrão aos 33 minutos do segundo tempo. E foi no jogo daqueles de vale a pena rever de novo, que pensa num jogo bom pra caramba. Pensa num jogo que melhorou a minha quinta-feira. Tá, Fortaleza perdeu, mas pensa num jogo bom. Foi um jogo bem jogado. Que aí você olha, vou explicar pra vocês. Você olha, qual é as cores do Bahia? Azul, branco, vermelho. Qual é as cores do Fortaleza? Azul, branco, vermelho. Aí você fala, não, é o time A contra o time B. Aí que você vai lembrar que no time A não tem o Tinga, no time B não tem o Rogério Ceni, no time A não tem Iago Pikachu. Entendeu? É assim que funciona. O Bahia venceu Fortaleza por 1-0 e manteve perseguição ao Flamengo no topo da tabela. O único gol da noite desta quinta-feira foi marcado por Jean Lucas com assistência de Everton Ribeiro, tá? Lá na casa de apostas Arena Fonte Nova. A torcida precisou esperar até os 33 do segundo tempo para soltar um gritaço de golaço. Mas a espera foi recompensada pela 5ª vitória consecutiva. Já Fortaleza perdeu pela primeira vez na Série A em 2024. Foi a primeira derrota do Fortaleza. Quando eu falo pra vocês que o Vojvoda arregaça, faz tudo o que deve, o que não deve. É um cara incrível de se ver. É por isso que eu gosto de assistir esses jogos do Fortaleza pelo Vojvoda. Por exemplo, o Palmeiras recebeu o Vasco. E o Palmeiras venceu o Vasco em noite com brilho de Estevão, lá no Brasileirão, tá? Joia dá 2 assistências para gols de Piquerez e de Rony. Ou seja, os 2 gols da noite teve as assistências de Estevão, tá? Que foi sendo decisivo em jogo que também teve 2 gols anulados pelo VAR, um de cada time, tá? Ou seja, o Vasco até fez um gol e foi anulado, e o Palmeiras fez 3 gols, só que um foi anulado. O sorriso de Estevão traduz a noite desta quinta-feira lá no Allianz Parque. Uma noite marcada por dribles e 2 assistências do garoto de 17 anos, que foi decisivo para a grande vitória do Palmeiras sobre o Vasco da Gama. Já o Verdão saiu na frente com gols de Piquerez e Rony. Ainda houve um terceiro que foi de Zé Rafael, que foi anulado pelo VAR, e o gol de Veguete, que também foi anulado pelo VAR, tá? E não, na minha opinião, nenhum dos 2 gols estavam impedidos. Mas, se o VAR decidiu, eu não posso bater neles, né? Ainda não. Mas é isso, amores. E o seu time perdeu, ganhou, como é que foi? Conta pra nós aqui. Beijo. Gratidão por tudo até aqui. A Deus toda a honra e toda a glória por nos ter mantido de pé até aqui e nos acompanhar a nossa vida toda até o dia de hoje. Gratidão, Senhor. Gratidão a vocês que me acompanham e se inscrevem no canal. Muito obrigada por tudo. Eu amo vocês demais. Beijos. Fui!